even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Resolvei-vos a não mais servir, e sereis logo livres. Etienne de La Boétie. Essa frase foi escrita por um jovem francês chamado Etienne de La Boétie, ainda estudante, provavelmente com pouco mais de 18 anos de idade, no século XVI. O texto se chama Discurso da Servidão Voluntária, e é, até hoje, um dos escritos políticos mais radicais e mais incômodos já produzidos sobre o poder. Por que La Boétie não escreveu sobre como derrubar um tirano? Ele escreveu sobre algo muito mais perturbador, porque um povo inteiro, capaz sozinho de esmagar um único homem com as próprias mãos, escolhe, dia após dia, obedecer a ele. Antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta desconfortável. Existe algum poder, hoje, que você obedece, apoia ou até defende, não porque foi obrigado, mas porque, em algum momento, decidiu que valia a pena? Não estou falando de leis justas ou de autoridade legítima, coisas necessárias para qualquer sociedade funcionar. Estou falando de algo mais sutil, momentos em que aplaudimos o crescimento do poder de alguém, de uma instituição, de um sistema, porque, naquele momento específico, esse poder estava mirando alguém que não gostávamos. Guarda essa pergunta. Vamos voltar a ela. A tese central do discurso da servidão voluntária é simples de enunciar e devastadora de aceitar. Nenhum tirano tem poder próprio. Nenhum. Um único homem não tem exército suficiente, braços suficientes, olhos suficientes para controlar milhões de pessoas contra a vontade delas. O poder de um tirano não vem dele, vem inteiramente das pessoas que decidem, todos os dias, continuar obedecendo. La Boétie não estava falando de metáfora. Ele fazia as contas. Um rei tem alguns milhares de soldados. Esses soldados, por sua vez, dependem de uma população inteira para se alimentar, se vestir, se manter. Se, num único dia, todo mundo simplesmente parasse de cooperar, não uma revolta armada, apenas a retirada silenciosa da cooperação, o tirano se veria sozinho, sem nada, no dia seguinte. Então por que isso nunca acontece? Porque a servidão persiste, geração após geração, mesmo quando o povo tem, objetivamente, todo o poder material para acabar com ela. La Boétie identifica, com uma precisão assustadora para um texto de 500 anos atrás, os mecanismos que sustentam esse tipo de obediência voluntária. O primeiro é o costume. Quando alguém nasce dentro de um sistema de submissão, ele não enxerga aquilo como submissão, enxerga como o jeito normal e natural das coisas serem. A liberdade, para quem nunca a experimentou, nem chega a ser sentida como uma ausência. O segundo é o que ele chama de rede de favorecidos. Nenhum tirano sustenta um povo inteiro sozinho. Ele cria, ao seu redor, uma camada de pessoas que recebem pequenos privilégios em troca de sustentar o sistema. E essas pessoas, por sua vez, criam suas próprias redes de dependentes, numa cadeia que desce até a base da sociedade. No fim, uma quantidade enorme de gente tem algum interesse pessoal, mesmo que pequeno, em manter as coisas como estão. O terceiro, e talvez o mais atual de todos, é a distração. La Boétie descreve como tiranos historicamente mantêm o povo entretido, ocupado, satisfeito com pequenos prazeres e espetáculos, justamente para que ninguém pare tempo suficiente para perceber o tamanho real da própria submissão. E o quarto mecanismo, o mais sutil de todos, é este. As pessoas apoiam a expansão do poder quando esse poder está mirando alguém que elas não gostam. Elas não percebem que estão fortalecendo uma ferramenta que, um dia, pode se voltar contra elas mesmas. É fácil ler La Boétie e pensar isso é sobre monarquias antigas, não tem nada a ver comigo. Mas o próprio conceito que ele descreve não depende de coroas ou tronos. Ele depende só de uma coisa, um poder que cresce porque as pessoas, voluntariamente, decidem alimentá-lo, seja com aplauso,
seja com silêncio, seja simplesmente por não questionar enquanto o alvo é o outro. Esse mecanismo aparece em empresas, em redes sociais, em partidos políticos, em instituições de qualquer natureza, inclusive, e principalmente, em instituições que existem justamente para limitar o poder, como cortes de justiça. A ironia mais perigosa da servidão voluntária é exatamente essa. Ela pode nascer até dentro de sistemas desenhados para proteger a liberdade, se a sociedade que o sustenta parar de fiscalizá-los assim que eles servem aos seus próprios interesses do momento. Deixa eu te propor um exercício de imaginação. Não é sobre nenhum caso específico, nenhuma pessoa específica, é um cenário hipotético, pensado para ilustrar o mecanismo que Laboete descreveu, aplicado a uma democracia como a nossa. Imagina um tribunal superior, numa democracia recente, com poderes amplos de investigação, poderes que, em tese, existem para proteger a própria democracia de ameaças reais, fraude, desinformação em massa, ataques às instituições. No início, esse tribunal direciona parte desses poderes contra um grupo específico, pessoas e redes que boa parte da imprensa e da opinião pública já enxergava com desconfiança, ou até hostilidade. E, quando isso acontece, uma parcela relevante da própria imprensa comemora. Afinal, o alvo era do outro lado. Pouca gente questiona os limites do poder usado, porque o resultado, naquele momento, parecia servir a uma causa que consideravam justa. O tempo passa. E, seguindo exatamente a lógica que qualquer poder expandido tende a seguir, esse mesmo instrumento de investigação, agora mais robusto, mais aceito, mais normalizado, acaba sendo direcionado para dentro. Um jornalista, cobrindo uma pauta local, publica uma reportagem incômoda para uma autoridade. E, dessa vez, o mesmo tipo de ferramenta usada antes contra os outros é usado para tentar descobrir quem foi a fonte daquele jornalista. Algo que, em qualquer democracia consolidada, é considerado uma garantia praticamente sagrada da liberdade de imprensa. E, de repente, entidades de jornalismo, associações de imprensa, juristas, muitos dos mesmos que, tempos antes, aplaudiam a expansão desses poderes, agora publicam notas de repúdio, alertam sobre precedentes perigosos, falam em ameaça à liberdade de imprensa e violação de garantias constitucionais. Eles não estão errados em se preocupar agora. Mas Laboete faria uma pergunta simples e cortante: onde estava essa preocupação antes, quando o mesmo poder crescia, só que mirando outra direção? Esse é o ponto central de tudo que Laboete escreveu. A servidão voluntária não se sustenta pela força bruta de um tirano contra um povo relutante. Ela se sustenta pela cooperação seletiva de pessoas que acreditam, ingenuamente, que o poder que estão ajudando a fortalecer nunca vai se voltar contra elas. Porque, afinal, eu estou do lado certo. Ninguém constrói uma jaula pensando que um dia vai ser trancado dentro dela. Mas jaulas não escolhem quem prender. Ferramentas de vigilância, de investigação, de controle, não vêm com uma etiqueta dizendo só use contra maus caráteres. Uma vez normalizadas, elas ficam disponíveis para qualquer mão que ocupar aquela cadeira depois, inclusive contra quem antes aplaudia. Isso não é exclusividade de nenhum lado político, de nenhum país específico, de nenhuma instituição isolada. É um padrão que se repete ao longo da história sempre que uma sociedade decide fiscalizar o poder apenas quando ele incomoda, e relaxar a vigilância justamente quando ele parece estar do seu lado. Quando uma sociedade internaliza esse padrão, apoiar o poder quando serve, questionar só quando fere, algumas consequências se acumulam, silenciosamente, ao longo do tempo. Erosão gradual de limites institucionais. Cada expansão de poder aceita sem resistência se torna precedente para a próxima, ainda maior. Perda de credibilidade das próprias vozes de resistência. Quando alguém só protesta contra o poder no momento em que ele o atinge pessoalmente, o protesto perde força moral, vira, aos olhos de quem observa de fora, conveniência, não princípio. Um ciclo de desconfiança mútua.
grupos que se veem como adversários passam a torcer, cada um, pela punição do outro através do mesmo instrumento de poder, sem perceber que estão, juntos, fortalecendo algo que nenhum dos dois vai conseguir controlar depois. E, no fim, a fragilização da própria liberdade que todos diziam estar defendendo, porque liberdade não é um recurso que se protege seletivamente. Ou se fiscaliza o poder sempre, inclusive quando ele parece estar do seu lado, ou não se fiscaliza de verdade. La Boétie não deixou um manual de 10 passos, ele deixou uma pergunta. Mas dá para tirar dali alguns princípios práticos. O primeiro é aplicar o mesmo padrão de exigência ao poder, independente de quem ele está mirando no momento. Se uma medida é perigosa quando usada contra alguém que você não gosta, ela é igualmente perigosa quando usada contra alguém que você gosta. O problema nunca foi o alvo, foi a ferramenta. O segundo é desconfiar do próprio alívio quando o poder pune o outro lado. Esse alívio é exatamente o ponto cego que La Boétie descreveu, é o momento em que, sem perceber, mais uma pessoa decide, voluntariamente, alimentar um pouco mais o sistema. O terceiro é lembrar que instituições fortes não são a mesma coisa que instituições sem limites. Uma corte de justiça forte é essencial para qualquer democracia. Uma corte de justiça sem fiscalização, mesmo que bem intencionada na maior parte do tempo, é o tipo exato de estrutura que a história mostra, repetidamente, que tende a ser usada mal, cedo ou tarde, por alguém. E o quarto, o mais parecido com o próprio convite de La Boétie, retirar apoio automático não é o mesmo que virar contra a instituição, é exigir dela consistência. A liberdade de imprensa, por exemplo, ou vale sempre, para qualquer jornalista, cobrindo qualquer autoridade, ou não vale de verdade para ninguém. Voltamos então à frase de La Boétie. Resolvei-vos a não mais servir, e sereis logo livres. Não é uma frase sobre pegar em armas. É sobre parar de emprestar, silenciosamente, o próprio apoio a qualquer expansão de poder só porque, no momento, ela parece conveniente. A servidão voluntária não precisa de correntes. Ela só precisa que a gente aplauda quando o poder aperta o outro, e se cale até que ele chegue perto de nós. Então talvez a pergunta final não seja sobre nenhuma instituição específica, nenhum país específico, nenhum caso específico. A pergunta é, da próxima vez que você vir um poder crescendo contra alguém que você não gosta, você vai aplaudir, ou vai perguntar se essa mesma ferramenta seria aceitável se um dia apontasse para você.